Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre preenchimento labial. Vou contar minha experiência, com que profissional eu fiz, média de valores, se dói, como é a recuperação. Então, se você tem interesse nesse assunto, se interessa pelo procedimento, eu espero que esse vídeo possa te ajudar, possa ser útil para você. E vamos lá começar então. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria começar esclarecendo é que eu vejo muitas pessoas fazendo confusão com o Botox, né, a toxina botulínica e o ácido hialurônico. Às vezes as pessoas falam, ela colocou Botox na boca. E na verdade as pessoas falam isso se referindo sempre ao ácido hialurônico. O Botox ele é utilizado na verdade para prevenção de rugas, linha de expressão, enfim, mas para dar volume aos lábios, para fazer um contorno mais definido, o que se utiliza é o ácido hialurônico. E esse é um ponto que com certeza me ajudou muito na segurança para fazer o procedimento, me ajudou a me deixar mais segura, porque o ácido hialurônico ele é encontrado na pele, é o que a gente chama na farmácia de biocompatível, ele é compatível com o organismo humano, então a chance de você ter algum problema, alguma reação alérgica é muito difícil, porque ele já é encontrado no corpo. Então, como ele é encontrado no nosso corpo, ele vai sendo absorvido, ou seja, o preenchimento ele não é definitivo, tá? Ele dura em média de 6 a 18 meses, dependendo do cuidado que você tiver, principalmente quanto a ingerir água. Ingerir água faz com que o preenchimento, né, a molécula, fique aí por mais tempo. Pulando essa parte mais técnica, como que surgiu a vontade de fazer esse procedimento? Meu lábio nunca me incomodou, nunca tive grandes problemas com ele, mas eu sempre achei que o meu lábio superior ele era bem desproporcional ao lábio inferior, principalmente quando eu sorria, essa diferença ficava mais perceptível, principalmente porque a minha gengiva, de certa forma, ficava mais exposta, né? Por essa diferença entre o lábio superior e inferior. Então eu sei que de certa forma era uma noia, era algo só meu, que talvez as pessoas nem reparassem, mas aí a oportunidade surgiu através da minha amiga, que abriu um consultório junto com uma outra dentista, e eu resolvi testar, já que o ácido hialurônico ele é temporário, ele vai sendo absorvido, não é algo definitivo. Eu queria ver essa diferença, então por isso estou aqui compartilhando com vocês. E uma coisa que eu tinha muito em mente é que eu não queria que as pessoas percebessem, eu não queria que ficasse aquilo, sabe, de quando você olha para uma boca e vê que tem alguma coisa estranha que parece ser preenchimento? Eu não queria isso. Então não foi colocado muito volume em si, mas foi desenhado um pouquinho melhor o meu lábio, principalmente essa região entre o nariz e o arco do cupido, porque eu não tinha essa parte mais carnudinha, então foi aplicado um pouquinho aqui nessa região também, e um pouquinho no lábio superior, que era o que me incomodava mais. Falando bem sinceramente pra vocês, eu quase tinha um troço quando eu pesquisava sobre o assunto, porque parece ser muito dolorido, e eu sou, no geral, uma pessoa um pouco sensível pra dor. Mas o lado bom, o lado ótimo, é que esse procedimento ele pode ser feito com anestesia local. Como eu fiz no consultório de dentista, eu já vou deixar todos os contatos certinhos pra vocês, mas foi na AM Odontologia, com a Alessandra e a Mariane, e então elas conseguiram aplicar anestesia, tá? Anestesia local. Essa anestesia ela é dada em 4 pontos aqui dentro da boca, e eu já tinha feito anestesia assim, eu acho que pra tirar os sisos, não tenho certeza, mas é um pouquinho incômoda a sensação da agulha, principalmente aqui embaixo, aqui em cima eu quase nem senti, mas gente, mesmo, não é tão pavoroso quanto parece. Não é dolorido, eu não senti dor, é um desconforto, porque a gente sabe que tem uma agulha ali entrando, enfim, e eu sou um pouco sensível para essas coisas, mas eu não senti dor em momento algum. É um pouquinho desconfortável, mas isso ajuda muito no procedimento, nas picadinhas, né, no lábio mesmo, porque aí eu acredito que sem anestesia seja bem dolorido. Então por isso eu vou deixar todos os contatos da clínica que eu fiz, porque eu realmente fiquei muito satisfeita com o trabalho delas, e porque eu não senti dor, que era uma preocupação bem grande minha, tá? Então, como eu falei pra vocês, foi aplicado mais pra dar contorno, principalmente de lado, a diferença é bem notória, mas quem convive comigo e não sabia, não me falou nada, não notou alguma coisa, que era isso que eu queria. Era isso que eu procurava, eu queria um desenho mais bonito, eu queria um pouquinho de volume no lábio superior, principalmente pra ficar mais proporcional, mas eu não queria que ninguém percebesse, não queria que ficasse algo muito chamativo e artificial principalmente, né? Então, o ácido hialurônico ele vem em uma seringa de 1 ml e no meu caso foi usado um pouco menos. Elas não chegaram a utilizar toda a seringa no meu lábio. E assim, gente, não tem um processo de recuperação,
muito intenso, muito difícil. Elas me recomendaram então a não fazer exercícios físicos de alta intensidade no primeiro dia. Me recomendaram também não ingerir coisas muito quentes, porque a gente perde um pouquinho da noção do lábio. Depois de 3 a 5 dias que eu consegui sentir realmente o meu lábio, todas as partes, porque, enfim, a anestesia e todo o procedimento leva um tempinho, né, para que a gente sinta de novo a boca molinha e normal, digamos. E outra coisa, gente, algumas pessoas incham bastante nesse processo, tá? Eu inchei também, mas não muito, eu vou deixar até fotos pra vocês irem acompanhando. Mas um ponto que eu achei bem positivo é que elas me deram um medicamento pra tomar antes, então pra evitar todo esse inchaço, esse edema, porque a gente tem que seguir, né, a nossa rotina normal e às vezes pode inchar bastante. Hematoma pode acontecer, eu fiquei com um roxinho, principalmente aqui nessa região e aqui também, no lábio inferior, vocês conseguem ver pelas fotos, e demorou mais ou menos uns 5 dias para eles desaparecerem. Claro que dá para ir passando pomadinha, foi o que eu fiz, eu usei bastante Hirudoid nesse meio tempo para que o hematoma desaparecesse com mais rapidez. Depois do procedimento, até mais ou menos uns 2 dias depois, eu fiquei aplicando bastante gelo. Claro que com intervalos, com um paninho pra gente não se queimar, porque a gente perde um pouco da sensação do lábio. E então eu ia fazendo intervalos de aplicação de gelo e ele ajuda bastante a diminuir, a desinchar, enfim. E no geral, assim, eu não senti dor depois, nem durante, nem depois, mas a sensação é um pouquinho estranha, né? Porque principalmente no lugar que ficou o hematoma, eu sentia uma dor de hematoma, sabe? Quando a gente bate a perna e fica uma sensação um pouco estranha no local, é assim, mas não chega a ser dor, tá? E quanto aos hematomas, no meu caso, eu conseguia tranquilamente passar um batom, até clarinho, que disfarçava bem, então eu fiquei usando batom todos os dias. E mais uma coisa que eu lembrei agora é que depois do procedimento a gente pode sentir algumas bolinhas, como se fosse um acúmulo do produto. Então elas me ensinaram a massagear o lábio e tudo mais para evitar esse acúmulo, mas eu senti uma bolinha aqui e uma bolinha aqui embaixo do lábio. Mas como o ácido hialurônico ele vai sendo absorvido pelo corpo, em questão de uma semana eu já não tinha mais. Por exemplo, agora que faz uns 25 dias que eu apliquei, eu já não sinto mais nada, tá? Então isso pode ser normal. Então sentir essas bolinhas, esses grumos, assim, parece, é normal, e aí ele vai sendo absorvido pelo corpo e vai desaparecendo, tá? Mas acho que no geral é isso, então, gente, eu tô bem satisfeita com o resultado, porque eu achei que ficou bem natural. Eu sei, né, que o meu lábio tá mais contornadinho, principalmente até melhor projetado, eu diria, quando eu viro de lado, onde elas aplicaram também aqui nessa região que eu falei pra vocês que elas chamam de filtro sulco nasal, se eu não me engano. Também ficou mais carnudinho, enfim, ficou mais proporcional, que era o que eu buscava, mas sem ficar exagerado, sem ficar, enfim, com cara de procedimento estético, que não era o que eu procurava. E uma informação que eu sei que quem busca esse tipo de procedimento sempre quer saber é valor. E eu sempre falo que é importante a gente ir até o profissional, conhecer, buscar os trabalhos e fazer mesmo uma consulta prévia para ver quais são as suas necessidades, se vai precisar usar só uma seringa, mais de uma seringa, menos de uma seringa. Então tudo isso pode influenciar no valor, mas no geral, pela pesquisa que eu fiz, o procedimento pode custar de R$900 a uns 1.400, dependendo da região, dependendo do material utilizado, enfim, tá? Mas é muito importante que vocês pesquisem, que vocês busquem referência e se sintam confortáveis e confiantes no profissional que vocês escolherem, que é o mais importante. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comentem aqui abaixo que eu vou responder pra vocês e vou tentar ajudar. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar todos os contatos da clínica aqui pra vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.